todos e todas. Eu sou Ricardo Lesbão Alves, pesquisador da Embrapa. Gostaria de agradecer inicialmente a comissão organizadora e assim como a diretoria da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. Esse é um evento que eu tenho participado já de várias edições, inclusive na organização do último, e para mim é um prazer enorme estar aqui fazendo uma apresentação nessa edição desse ano, que está sendo realizada completamente online. Eu estou na Embrapa há mais de 25 anos, trabalhei na Embrapa no indústria tropical, em Fortaleza, sempre voltado para a valorização da biodiversidade, em especial de espécies vegetais, de frutas. E também, durante algum tempo, entre 2011 e 2014, fui pesquisador do projeto Embrapa Labex, Laboratórios Virtuais no Exterior, também voltado para a valorização da biodiversidade, novos produtos e compostos bioativos associados à biodiversidade brasileira. Mais recentemente, eu estou trabalhando em uma nova unidade da Embrapa, que se chama Embrapa Alimentos e Territórios. Eu vou comentar rapidamente para vocês sobre ela. E a temática, né, apesar de Embrapa, eu vou tentar contextualizar um pouco isso, né? A gente vai falar da associação dos recursos genéticos com a gastronomia, né? Como a gente pode agregar valor à espécie nativa do Brasil a partir dessa relação com a questão gastronômica. E o título da palestra, então, Recursos Genéticos no Prato, a gastronomia agregando valor às espécies nativas do Brasil. Bem, como eu comentei, a Embrapa Alimentos e Território é uma unidade, é a mais nova unidade da Embrapa, tem apenas 2 anos, né? A Embrapa que tem um foco nessa relação da valorização dos produtos da biodiversidade, em especial em relação às suas origens, né? A seus territórios, trabalhar a questão de valorização associada a selos distintivos, a produtos de terroir, produtos que possam ter seu valor diferenciado a partir da sua origem, do território onde ele ocorre, né? Existe uma relação muito grande da Embrapa com a questão de alimentos em si, mas essa temática envolve muitos outros aspectos, né? A gente, avaliando o que a gente chama do DNA dessa nova unidade, ela envolve questões associadas, por exemplo, à cultura alimentar, patrimônio alimentar, a paisagens alimentares, agregação de valor associado ao turismo gastronômico, às cidades, todas as questões relacionadas à antropologia da alimentação, enfim, são muitas temáticas que casam com a associação e a valorização da biodiversidade e também nesse aspecto associado às questões de uso na cozinha, uso na culinária, uso gastronômico, né? Então, dando uma olhada aqui num dos conceitos tradicionais ou mais recentes dos recursos genéticos, né? Um conceito, inclusive, proposto pela própria sociedade, né? Pelo Ferraz e Siqueira, em 2020, o recurso genético seria um gemoplasma valorável, domesticado ou não, em seu material científico. E o que eu quero mostrar aqui são as outras relações que esses gemoplasma, domesticados ou não, têm também com outros aspectos e com outras ciências, e que nos leva a associar isso a uma valorização diferenciada com outros pontos de vista também, né? Você sempre olhou o alimento de um modo, vamos dizer assim, mais qualitativo, né? Aquele produto que vai ser vendido, que vai suprir necessidades, segurança alimentar em si, mas o alimento, na verdade, tem toda uma relação com a natureza, uma relação com o homem, com a agricultura, com a terra. É claro que muitas coisas podem ser domesticadas e produzidas e chegar a um padrão de qualidade que passa por um processo de melhoramento, mas vários outros aspectos associados à eficiência, associado à resiliência e aos biomas, às regiões,
a necessidade de desenvolver tecnologia para plantas que são domesticadas e que vêm, e algum dia foi uma planta nativa, estava em seu estado, vamos dizer assim, não de uso direto, a não ser de exploração extrativista. Passa, claro, por olhar pela questão da adaptação a esses biomas, a relação disso com o trabalho e com o uso da terra, a relação entre as pessoas, no sentido de resgatar a história do alimento e os locais onde eles são produzidos, expressões culturais, arte, comida, tudo isso está associado a essa relação da natureza com o homem e que, por consequência, tem uma grande relação também com a história, né? E é aí que a gente olha para a biodiversidade e ver que, através dos recursos genéticos, através da pesquisa em recursos genéticos, você pode aprofundar outras questões também. E isso é o que a gente vai discutir um pouco hoje aqui. Então, os resultados, principalmente, eu disse na década de 70, década de 80, associados à biodiversidade brasileira e associado à produção de alimentos, tem uma relação muito forte, basicamente, com busca de material e de melhoramento voltado ao aumento da produtividade, né? Se conseguiu, de forma efetiva e eficiente, aumentar a produtividade brasileira sem obrigatoriamente ter grandes extensões de áreas aumentadas, e que foi capaz de, em relativamente pouco tempo, vamos dizer assim, estabelecer uma oferta de alimentos razoável, né? A partir dos anos 90 até os anos 2000, isso passou a ter um contexto bem diferenciado, onde principalmente a transformação do urbano, rural, e o aumento do cinturão de pobreza nas grandes cidades fez com que houvesse uma verdadeira mudança na geografia produtiva, né? Onde as pessoas passassem a olhar, e os consumidores em especial, passassem a olhar essa questão geográfica produtiva associada ao ambiente, ao social, e o alimento passou a ser visto não só do ponto de vista produtivo, mas também associado à nutrição e saúde, e naturalmente o desafio da pesquisa passou a ter uma complexidade maior, envolvendo outros atores e de forma mais desafiadora e integrativa, né? Então, depois dessa primeira fase, vamos dizer, esse primeiro ciclo totalmente voltado para se ter mais alimentos, se passou a ter um olhar mais específico, onde a diferenciação, o território, alinhado a contextos socioculturais, bioalimentares de consumo, passaram a pautar a forma de uso dos produtos alimentares, né? Então, isso vem de encontro ao que a Embrapa e o que outras instituições fazem, né? Se olhar para o uso de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para biomas, integração dessa produção associados a biomas em todo o país, prospectar a nossa biodiversidade para desenvolvimento de outros produtos com alto valor, e isso, claro, vem de encontro a várias dimensões e desafios que nós pensamos em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, né? Sustentabilidade é pauta, pesquisa inovativa associada à inserção competitiva na bioeconomia, políticas públicas que privilegiem o acesso à alimentação, e, claro, inclusão produtiva, redução da pobreza, agricultura familiar, orgânica, ecológica, também estão na pauta, né? A qualidade de vida, ela passa a ser, vamos dizer assim, o foco do que a gente chama de agricultura do futuro hoje, que envolve sistema de produção mais limpo, balanço positivo de água e carbono, integração campo-cidade, um número de disciplinas muito grandes, né? E que faz com que essa ordem produtiva e associada à bioeconomia veja o alimento e a qualidade do alimento numa outra visão, pensando o alimento associado a prazer, nutrição, saúde e a qualidade de vida numa população que hoje está pobre, urbanizada e envelhecida, né? Então, a tecnologia agropecuária hoje, e onde a gente encaixa a própria questão do olhar para o nosso patrimônio genético e do olhar para a nossa biodiversidade, envolve todos esses contextos que eu falei anteriormente, e se olha o território
né, associado ao que a gente chama de biodiversidade alimentar, né? Aqui nasce principalmente o primeiro casamento entre recursos genéticos e biodiversidade. É com esse olhar, né, que você olha essa nova agricultura que privilegia o uso de recursos biológicos, né, o uso de recursos genéticos, atrelado à questão da inovação, sustentabilidade, onde os bens e produtos vão além do alimento em si, mas também olha, por um lado, de ecoeconomia, onde aparece uma rede complexa de atividades econômicas que utilizam esses recursos biológicos de forma sustentável, e aparecem outros atores econômicos, como empresas de agroturismo, processos de abastecimento e alimentos associados a empreendimentos como restaurantes e outros, e esse uso multifuncional da terra casa com a busca por um alimento mais fresco, um alimento diferenciado, né? Então, esse conhecimento da cultura alimentar, esse conhecimento que é a base da gastronomia da maioria dos países, que envolve conhecimento antropológico, que envolve conhecimento etnobotânico, passa a fazer parte desse caldeirão, onde a gente olha para o desenvolvimento tecnológico futuro ligado à área de alimentos e associados a outros links até então pouco usados em recursos genéticos em especial. Então, prospectar a nossa biodiversidade e os territórios alimentares, materializando novos produtos e processos, ver esse valor do alimento de uma forma mais ampla, né? Não mais apenas como algo associado à produção e produtividade, como colocado inicialmente, mas olhando esse alimento de forma que você associe ele à sua identidade, ao território, ao bioma de onde ele vem. Questões de saúde e nutrição são tremendamente importantes. E o casamento entre turismo e gastronomia. A maioria das pessoas hoje, quando viajam para qualquer região do país ou para o exterior, eles também vão comer esse território, né? Estima-se que se gasta aproximadamente entre 40% e 60% do que se faz durante uma viagem turística associado à alimentação. Então, esse olhar para a nossa biodiversidade e a busca nela de opções e ingredientes é algo fundamental para que a gente possa valorizar os nossos recursos genéticos, não só para os usos tradicionais com que a gente conhece, né? Então, a gente pensando aqui só nessa questão de alimentos funcionais e a questão gastronomia, e falando única e exclusivamente de frutas, a gente teria em torno, no mundo, de 2.000 espécies de frutas. Se a gente pensar só na América do Sul, a gente teria quase 1.000 espécies, né? No Brasil, em torno de 150 espécies frutíferas que já têm algum consumo e que podem ter algum uso, e em especial o uso gastronômico, né? A gente tem discutido alguns conceitos associados a essa questão da biodiversidade associada aos territórios, onde, ao contrário de muitos outros países que não têm essa riqueza nossa em relação a biomas, né, ao que a gente está chamando aqui de bioterritórios, a gente pode ter um olhar para esses bioterritórios associando eles diretamente à questão gastronômica, e a partir daí, a partir de seus recursos genéticos, valorizar espécies, valorizar conhecimento tradicional associado ao uso dessas espécies, seja de origem oriunda da nossa colonização, da participação quilombola, das comunidades negras trazidas ao Brasil, das nossas comunidades indígenas, da nossa tradição e produção voltada para o uso da nossa agricultura familiar, e a gente teria esses biomas, né, com características muito pontuais. Se vocês pensarem bem sobre o uso atual e os alimentos que vocês encontram associado a cada região, você pode falando de fruta ou de outras espécies, claramente que se você vai para Goiânia, se você vai para o Cerrado, existem espécies vegetais importantes, como baru, por exemplo, como a dipterix,
como o caso do piqui, né? Tanto no Nordeste, para Cariocá coriáceo, como para o Centro-Oeste, do Cariocá brasiliensis. Nas zonas onde existiam a nossa Mata Atlântica, uma quantidade enorme de espécies de mirtáceas, por exemplo, né? Você tem o exemplo da pitanga, hoje largamente começando a ser usado em preparações gastronômicas, além, de, claro, de espécies também animais e de fungos, etc. Né? A flora, por exemplo, nativa de vários micro-organismos que estão associados, por exemplo, aos nossos queijos, a vários outros produtos nossos fermentados, que vêm da tradição indígena de fermentar frutas, outros produtos. Tudo isso está associado a esses territórios e está associado à possibilidade de uso gastronômico. Esse contexto nos leva a trabalhar uma visão para o acesso ou para o acesso aos territórios associados fortemente a essa questão da questão turística, né? Onde você, a partir de experiências sensoriais ou do que a gente chama de turismo de experiência, você pode ir aos diferentes territórios e literalmente trabalhar aspectos, as zonas de ocorrência de espécies nativas, o que a gente chama hoje de biogastronomia, né? Aquela gastronomia associada a ingredientes do próprio território, que naturalmente nos levam a ter a possibilidade de trabalhar selos distintivos, indicações geográficas, denominações de origem, e a ter também, como em vários países, se a gente falar de Europa, se falar de França, Itália, alguma, mesmo sem a diversidade que a gente tem, há 4, 5 mil produtos reconhecidos, e o que poderia ser claramente trabalhado a partir de ingredientes brasileiros, e é o que boa parte de grandes chefes de cozinha têm tentado fazer no Brasil. Então, há um dado momento, e pensando na genética e nos recursos genéticos, um casamento, né, nessa gastronomia com a ciência, não só a gastronomia molecular, que é a associação da química, da física, e muitos atribuem um pouco de pirotecnia a isso, mas a gastronomia pensando nas ciências sociais, mas pensando principalmente no resgate, a partir da nossa biodiversidade, da nossa variabilidade de espécies vegetais e outras, na busca de ingredientes para toda essa cadeia gastronômica. Né? Valorização e elaboração de temperos puramente brasileiros. A gente fala hoje muito de punk. Né? A grande maioria das punk que se trabalham no Brasil tem origem exótica, né? São traduzidas da África, são traduzidas de outros países e vêm da tradição dos colonizadores ou de outras culturas que estão dentro do nosso país e que acabam perfazendo essa matriz de alimentos que a gente tem. Se a gente olhar realmente para a nossa biodiversidade, para o uso em cada região, você vai ver que você tem possibilidade de ter muitos outros ingredientes, e como eu comentei antes, as possibilidades de trabalhar no resgate, a exemplo do que se faz no slow food, né, e na arca do gosto, em espécies, inclusive, em extinção. Eu posso falar araruta, posso falar várias outras espécies importantes nossas, e que acabam sendo, perdendo, vamos dizer assim, o vínculo de uso pela perda também do olhar, da possibilidade desse recurso genético ser recuperado ou ser novamente atrelado ao uso, e a gastronomia é um dos pontos principais que se pode trabalhar com isso. Em especial, gastronomia funcional, ou gastronomia hospitalar e outras, que tem essa questão da funcionalidade por trás também. Né? A gente tem vários projetos nacionais importantes que contribuíram e nos dão uma base para isso. Um deles é o Plantas para o Futuro, né, que gerou um levantamento de espécies a partir dos nossos recursos genéticos, de espécies de alto valor associados à alimentação ou associados a outros usos também. Né? Aqui, todas as regiões do país, esses 3 primeiros livros, Sul, Centro-Oeste e
Nordeste já estão disponíveis no Ministério do Meio Ambiente para serem acessados. E aqui eu mostrando em especial a região Nordeste, a gente teve um cuidado de, nesses levantamentos, ver que espécies alimentares tinha por estado, por região, e chegar ao ponto de, para as espécies frutíferas, em especial, ter isso tudo mapeado em relação ao uso, a possibilidades. Esse projeto, né, que aqui a gente mostrando duas das esponjas, ele acabou tendo uma segunda fase importante, né, com financiamento pelo BioVest, pelo Funbil, em nível nacional, e que, no nosso caso, todas as frutas e todas as regiões que foram mapeadas dentro do Plantas para o Futuro tiveram a oportunidade de ser trabalhadas também, não só do ponto de vista nutricional, mas especialmente do ponto de vista gastronômico, né? Nesse projeto, que é um projeto que acabou há 1 ano e meio aproximadamente, foi possível desenvolver produtos gastronômicos a partir de frutas, não só associados à questão de sobremesas, como tradicionalmente se usa as frutas, mas principalmente produtos ou elaborações que envolvessem, por exemplo, aqui bebidas, né? Bebidas alcoólicas, por exemplo, margarita, que tradicionalmente é feita com limão, né? Usando uma espécie nativa nossa, que é a cajá, que é tremendamente ácida e que pode substituir o ingrediente, assim como daiquiri de caju ou qui royal de genipapo, várias opções que a gente tem a partir da nossa matriz de recursos genéticos, de frutas em especial. Aqui também entradas ou mesmo produtos que podem ser usados para bares, mais uma vez a cajá entrando como um produto ácido de substituição ao limão, né? Um ceviche de caranguejo com leite de tigre de cajá, tempurado de legumes com molho de umbu cajá, enfim, bolinho de peixe com molho de umbu, várias opções, inclusive desenvolver a partir, por exemplo, da massa do caju, um envoltinho de abobrinha como queca de caju de grande, vamos dizer assim, possibilidade de uso gastronômico, né? Assim como, e principalmente, pratos principais, pratos salgados também. Aqui, um nhoque de ragu com calabresa e genipapo, paçoca de caju, tornedor de batata com creme de palmito e umbu. Sim, as possibilidades são muito grandes e, claro, principalmente também as questões das sobremesas. Nesse projeto, nós geramos um livro esse livro tem em torno de quase 1000 páginas, ele está disponível também no Ministério do Meio Ambiente e que pode ser baixado e com frutas e com elaborações gastronômicas de todo o país, né? Foi realmente um resultado bastante interessante desses produtos. Atualmente a gente tem outro projeto voltado para produtos agroalimentares diferenciados, olhando também essa questão do território do ponto de vista de olhar para os recursos genéticos que ali estão, como frutas nativas, como outras espécies também, e que podem ter, vamos dizer assim, um acesso ao mercado através de uma plataforma multimídia, onde as pessoas possam procurar que espécies que tem, que produtos que tem, enfim, várias possibilidades, né? A exemplo do que a França faz com essa plataforma, aqui vocês veem espécies nativas de aves que tem nas regiões, e essa plataforma que a gente está montando envolve vários produtos, por enquanto, em 3 estados brasileiros. Aqui algumas inspirações que eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês, né? Em claro, do grande exemplo do Peru, que valorizou muito sobre diversidade a partir da feira que a gente chama de mistura, mas também eu queria mostrar aqui rapidamente 2 vídeos que envolvem primeiro o México, né? Eu vou mostrar para vocês e comento em seguida, que montou uma política de valorização da gastronomia a partir da valorização do alimento com de preparación de alimentos y bebidas representa para el país 5.5 millones de empleos directos e indirectos e impacta 83 ramas de la economía. Más del 98%
16% de las empresas relacionadas con agricultura, ganadería y pesca, y más de 500.000 de establecimientos de alimentos y bebidas son micro, pequeñas y medianas empresas. Hoy es momento de impulsar y fortalecer a todos los sectores, empezando por el agropecuario y pesquero, hasta los sectores de servicios, artesanal y turístico. La política de fomento a la gastronomía nacional es un esfuerzo de coordinación interinstitucional e intergubernamental que, de la mano del sector social y privado, nace para impulsar a toda la cadena de valor gastronómica. Incentiva la productividad económica, la inclusión social, el desarrollo regional y el impacto y posicionamiento internacional de nuestros productos para la transformación y exportación. Teniendo como emblema la marca Ven a Comer, esta política es el vehículo ideal para consolidar a nuestro país como un destino gastronómico único. Estimularemos el crecimiento de una industria alimentaria competitiva y responsable que combine los beneficios de nuestra dieta tradicional con los modernos avances en nutrición, garantizando una alimentación correcta para todos. La política de fomento a la gastronomía nacional incluye la instrumentación de programas piloto en zonas específicas del país, diseñados en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el fin de expandirse nacionalmente entre 2016 y 2018. Con información, acompañamiento, capacitación, financiamiento, certificación, promoción y difusión, se pondrá en movimiento emprendedores e industrias generadoras de empleos. La cocina mexicana representa lo que México es y ofrece al mundo. La política de fomento a la gastronomía nacional invierte en sus protagonistas para que sean más competitivos, generen mejores oportunidades y más empleos, obtengan mayores ingresos y contribuyan a consolidar una economía incluyente y próspera en beneficio de todos. O México investiu durante 4 anos aproximadamente numa política nacional de fomento à gastronomia, envolvendo o Ministério do Turismo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, Economia, enfim, 10 ministérios, várias outras agências também, e fazendo com que, além do reconhecimento internacional como patrimônio da Unesco, a sua gastronomia, conseguiu colocar, assim como o Peru, vários produtos da biodiversidade como pauta para a valorização da sua rica biodiversidade, né? Aqui, para finalizar, eu gostaria de mostrar uma experiência nacional, né, de um projeto voltado para o nosso Cerrado. Esse projeto realmente é um projeto que é bastante inspirador, coordenado pelo Instituto Federal de Brasília, pela professora Ana Jacques. Aqui, já me despedindo dessa apresentação, esse é o nosso Facebook, que há mais de 6 anos a gente publica várias informações sobre biodiversidade, gastronomia e a relação disso com alimentos. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado. Somos o que comemos.